Graça e paz, irmãos. Sou Lucimeire e venho deixar um ensino, uma mensagem bíblica para a edificação da sua fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. Hoje nós vamos falar em Apocalipse novamente e nós vamos falar da igreja de Tiatira. E essa igreja é uma igreja muito interessante, é uma igreja assim também, todas elas são atuais, né? Servem para todas as épocas, inclusive para a época que nós estamos vivendo hoje. Então, João vê, né? Era um dia de domingo, quando ele recebe a revelação, ele vê 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, que seria Jesus, e na sua mão direita as 7 estrelas, né? Os 7 castiçais são as igrejas que ele ia mandar as cartas. E as 7 estrelas, os anjos que iam receber as cartas, que era para ser lida na igreja e para ser passada às igrejas, né, que são elas a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, a igreja de Tiatira, que nós vamos falar hoje, Sardes, Filadélfia, a última igreja Laodiceia. Todas essas igrejas são pertencentes à Ásia Menor, hoje território da Turquia. Não existe mais nenhuma dessas igrejas. Hoje as que existem são apenas ruínas, né? São apenas ruínas. Então nós vamos ler a igreja que Jesus, a carta que a igreja que Jesus mandou para a igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, tua fé, o teu serviço, tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e comeres coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para se arrepender-se. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que é prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e toda a igreja conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Isso é muito sério. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tanto quantos não têm essa doutrina, e que não conhece, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cedro de ferro as regerá e a reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Filadélfia estava situada no caminho entre Pérgamo e Sardes. E tem uma curiosidade também dessa igreja. Quando Paulo foi para a Europa, a primeira pessoa que ele evangelizou e que se tornou uma cristã foi Lídia. E Lídia era uma comerciante de púrpura e ela era de Tiatira. Lídia era de Tiatira. Então a cidade de Tiatira era conhecida pela produção de púrpura. Era uma tinta usada para tingir tecidos. Eu não sei se vocês se recordam, quem já assistiu o filme de Jesus, quando colocam uma coroa de espinhos na cabeça dele, também colocam um tecido de púrpura sobre o corpo dele, né? Então falam assim, olha, agora você tem a coroa e a vestidura de um rei. Aquela púrpura representava a vestidura de um rei, porque a púrpura era muito usada pela realeza, era um tecido também caro. E ela era extraída de uma planta que tinha só naquela região de Tiatira, ela chamava garança, essa planta, que dessa planta se extraía essa tinta púrpura.
Além das roupas, eles tinham artigos de cerâmica, de bronze, por isso que Jesus fala, né, eu vou dar um cetro de ferro, vocês vão moer tudo, porque eles faziam esses artigos de cerâmica, bronze e outros produtos manufaturados. E havia em Tiatira grupos organizados de profissionais que faziam artesanato. Então, como semelhante é hoje, eles se organizavam em associações, como grêmios, na época também eles chamavam de guildas, eram associações que representavam o grupo de artesãos, como hoje a gente vê essas associações das pessoas que bordam, das pessoas que trabalham com aquele fio dourado, né, que acho que é o mato do capim dourado, associação das rendeiras. Então eles tinham em Tiatira esses grêmios, essas associações. E em Tiatira também tinha templos que era consagrado a Apolo, que também faziam as reuniões também nesses templos, e Artemis, que Artemis, no caso, pelos romanos, era a deusa Diana. E nesses comércios trabalhavam pessoas convertidas e pessoas não convertidas. Então as pessoas da igreja de Tiatira também trabalhavam nesses comércios. Era o ganha-pão deles, eles tinham que trabalhar. Então eles conviviam com pessoas convertidas e pessoas não convertidas. Só que haviam reuniões por conta desses grêmios ou dessas associações ou guildas, como que podiam se chamar na época. Eles faziam essas reuniões, só que as reuniões começavam como reuniões começavam como comida, serviam muita comida idolatrada, que era comida oferecida aos deuses, e depois era uma festa regada a muita bebida mesmo, e dali começavam as orgias. Então essas festas, ela começava, na verdade, era uma reunião para se promover uma festa. O intuito seria uma reunião para esses artigos que eles fabricavam para se organizarem, mas acabavam numa orgia, E as pessoas que estavam dentro da igreja de Tiatira, muitas eram influenciadas por uma mulher que se dizia profetisa, mas que era uma falsa profetisa. Então Jesus fala que era Jezabel. Na verdade, o nome dela não era Jezabel. Muito provavelmente não era Jezabel. Jesus faz menção a Jezabel porque é conhecida lá na primeira Reis. Jezabel foi uma princesa fenícia que ela casou com o rei Acabe, e ela saiu da Fenícia e entrou em Israel como uma princesa, como uma rainha, na verdade, e ela fez um estrago em Israel. Ela matou praticamente todos os profetas. Foi grande o estrago que ela fez. Ela levou todo o povo de Israel à idolatria, a idolatrar os Baals que ela idolatrava. E a gente tem que entender que quando a Bíblia fala em prostituição, ela não fala só prostituição física de uma pessoa. A prostituição na Bíblia também ela tem uma conotação de você se prostituir quando você adora outros deuses. Então, é muito comum falar, ela prostituiu, você caiu em prostituição porque você adorou outros deuses. É muito comum isso na Bíblia, a prostituição ter esse tipo de conotação. E ela incentivava, ela tinha o espírito de Jezabel, vamos dizer assim, ou uma potestade, vamos dizer, porque era uma coisa assim, ela manipulava, ela tinha aquela coisa de manipular as pessoas, ela influenciava as pessoas para o mal. Então as pessoas estavam na igreja, elas eram trabalhadoras do mercado de Tiatira, ou na púrpura, ou na cerâmica, ou no bronze, elas pertenciam a essas associações e elas iam nessas reuniões. E nessas reuniões acontecia tudo que a sua mente pode imaginar. A gente fala o nome, naquela época era porneia, que gerou hoje o nome de pornografia. Tudo que você pode imaginar acontecia naquelas reuniões. E ela, dentro da igreja, influenciava algumas pessoas a irem nessas reuniões e praticarem aquilo. E Jesus via que ela estava fazendo aquilo, via que aquilo era pecado, e falava que ele amava aquela igreja, que ele sabia que tinha pessoas que defendiam o nome dele, mas que tinha uma certa mulher que se dizia uma falsa prostituta, que estava levando os servos dele, os servos de Jesus, a praticarem a idolatria, a se prostituírem junto com ela. Isso é uma coisa muito séria, porque o que ele fala, o que Jesus alerta na igreja, vocês não podem tolerar o pecado.
Da mesma forma que a gente não pode tolerar o pecado, pecado de forma alguma, nem na casa da gente, nem na igreja, principalmente na igreja ou em lugar nenhum. Não que a gente não deva tratar a pessoa pecadora, se entra uma pessoa pecadora, né? A gente não sabe que todos nós somos pecadores, mas o pecado, ele não deve ser tolerado, o pecado tem que ser tratado. Não é para você expulsar da igreja ou coisa assim, você tem que tratar o pecado. Aquela mulher tinha que ser tratada e ela não era tratada, ela era tolerada. Então Jesus faz essa advertência: vocês estão tolerando uma mulher que se diz Jezabel, uma falsa profetisa, que está levando os meus servos a praticar a idolatria, a praticar a prostituição. Então é uma carga pesada que Deus coloca nas pessoas e nela, se ela não se arrepender. Ele fala aqui, olha: matarei seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então, olha, tá vendo? Olha, Jesus fala: eu sou aquele que sonda mente e coração. E agora eu vou falar uma coisa para vocês muito séria. Espírito de Jezabel é meio difícil até de falar disso, porque isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. É aquela pessoa assim que entra na sua casa como sua amiga e de repente faz coisas erradas na sua casa, ou te rouba, ou te furta, ou te trai com seu marido. É aquele amigo do seu amigo que você traz em casa, que você alimenta, que come na sua mesa, come da sua comida e oferece um cigarro para o seu filho, oferece droga para o seu filho, influencia o seu filho. Eu falo assim: quem está indo para o inferno nunca quer ir sozinho, sempre quer levar alguém. Pode prestar atenção. A pessoa, quando ela tem um vício, seja da bebida, seja de droga, seja vício de prostituição, de adultério, ela sempre quer levar o outro junto. Pode prestar atenção. O duro é assim: você quer pegar, peca sozinho, vai sozinho. A pessoa, além de pecar, ela quer levar um monte junto com ela. Porque quem que tá indo pro inferno não quer ir sozinho. Uma vez eu preguei isso na minha igreja, porque quem quer ir pro inferno não quer ir sozinho. Ela era isso. Ela sabia que ela estava fazendo coisa errada, ela estava praticando prostituição, ela era uma ovelha negra, vamos dizer assim, dentro da igreja. Ela estava estragando a igreja, dando caldo. Mas ela queria levar as pessoas junto com ela. Ela queria levar as pessoas junto com ela. E isso acontece. Acontece dentro da igreja, acontece na vida da gente. A gente tem que estar percebido das coisas, de quem a gente coloca dentro de casa, de quem que a gente confidencia nossas coisas, de quem que a gente fala nossos planos, de quem que a gente realmente confia, porque esse espírito, isso aí é desde a eternidade. Lúcifer enganou 1/3 dos anjos do coral celestial. Manipulação. Lúcifer enganou Adão lá no paraíso. O que ele fez? Manipulação. E a sagacidade dele é tão grande que tentou manipular Jesus no deserto. Manipulação. Dançou, né? Porque Jesus não caiu. Mas manipulação. A gente tem que tomar cuidado para a gente não manipular e para a gente não ser um manipulador, porque às vezes a gente está manipulando alguém e a gente não está percebendo. É aquela coisa assim, o manipulador é aquela coisa: olha, se você não tivesse aparecido na vida da minha filha, na vida do meu filho, ele nunca teria feito isso. Ele fez porque você influenciou, ele fez porque você manipulou. E tem gente que, infelizmente, não tem aquele discernimento, não vê maldade e vai. E acaba fazendo coisa errada lá fora. E às vezes é difícil retornar. A igreja sempre está de portas abertas para receber todos os tipos de pessoas, sejam pecadoras, sejam pessoas que têm menos pecados ou mais pecados. Eu falo pecadores no sentido geral porque todos nós somos. Eu sou uma, carece de misericórdia. Na minha casa tem pecadores que carecem de misericórdia e eu oro para Deus ter misericórdia da minha vida nos dias mais difíceis, porque tem dias que parece que está mais difícil que os outros. Mas a igreja é um lugar que a gente tem que pensar em tratar o pecado, cuidar do pecador, cuidar dos soldados, porque nós somos soldados de Cristo nessa terra. A gente tem que defender o nome de Cristo nessa terra e jamais influenciar uma pessoa ou um grupo de pessoas a praticar idolatria, a praticar coisas que a gente sabe que vai levar a pessoa para um caminho ruim, vai dar mal, vamos dizer assim, vai dar mal, vai dar
Não está certo. Amém? Então aí tem o exemplo da nossa aí Jezabel. E o fim de Jezabel, na história dela mesmo, é um fim muito triste. Ela é jogada lá de cima do palácio de Jezreel. Eu já preguei sobre Jezabel num canal, num filme, num dos meus vídeos tem a pregação de Jezebel, que ela representava na prática o engano, manipulação para o mal, arma de Satanás, né? Sempre atua na legalidade, atua na sua fragilidade, atua na sua fraqueza. Então, fecha as brechas das suas fragilidades, das suas fraquezas e, principalmente, vigie nessa terra. Vigie nessa terra. Amém? Conselho que eu dou para vocês: vigie nessa terra. Vigia. É rápido, é breve o nosso momento aqui, é muito mais rápido do que a gente pode imaginar, mas precisa de ser vigiado esse tempo nosso aqui, para a gente não perder a nossa salvação, para a gente estar com Cristo. Amém? Vou fazer uma oração para você em nome de Jesus. Receba aí onde você está. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, amado da nossa alma, amado da nossa vida, príncipe da paz, conselheiro, guerreiro da tribo de Judá, esteja junto com a gente, Pai. Ilumina nosso caminho, tira as pessoas que queiram influenciar a gente pelo mal, para fazer mal. Coloque no nosso caminho pessoas que queiram nosso bem, que queiram nos ajudar, que queiram abrir nossos olhos, Pai. Tire as vendas, tire as escamas dos nossos olhos, Pai, ainda que doa, mostre quem é a pessoa, mostre que é, o que ela está fazendo, por que ela entrou na nossa casa, por que ela está na nossa vida, é para bem, é para ajudar, é para atrapalhar, retira. Se for para o bem, amém, mas se não for, se for para trazer inveja, contenda nas nossas casas, Pai, que o Senhor saiba retirar e tratar desse pecador, porque ele também é carente de misericórdia. Amém? Que Deus proteja a casa de vocês, acampe anjos em volta das suas casas, que vocês estejam protegidos de Deus. Vocês são pedras preciosas. Em nome de Jesus, receba essa oração, receba no seu coração, em nome de Jesus. Amém.